sejam bem-vindos. Sou o André e você está no canal Coice News. Hoje eu gostaria de tratar um assunto com vocês, um assunto difícil, é um assunto que para mim particularmente é difícil de falar, mas é algo que me passou o dia martelando a cabeça depois que eu li uma reportagem. Antes de entrarmos no assunto, como a gente sempre faz, eu já gostaria de pedir para que você pudesse curtir esse vídeo, compartilhar, se inscrever no nosso canal, que você possa receber as notificações, os avisos dos novos vídeos. A gente fez aí na semana passada uma sequência de vídeos. Infelizmente nessa eu ainda não consegui continuar, mas a promessa está em pé, eu vou continuar fazendo. Mas o assunto de hoje não tem nada a ver necessariamente com aquela sequência que nós começamos. Embora, claro, naturalmente, o assunto sempre gira em torno de política e do desastre da gestão que nós estamos vivendo. Bom, o assunto que eu queria falar com vocês hoje é a fome. Eu vou utilizar até o título do artigo que eu li, que está no UOL Notícias. Então a fonte aqui do que eu vou falar é o UOL Notícias, e que trouxe uma matéria bem até extensa hoje, cujo título é Feijão, Arroz e Medo. Como é o dia a dia em favelas de quem não recebe mais o auxílio emergencial. E aí, como vocês já podem imaginar, para quem ainda não leu a matéria, sugiro aí que leia, para que você possa se aprofundar. Eu não vou fazer aqui a leitura dela, eu estou utilizando o título e nós vamos conversar sobre ela e as consequências. Não tem muito como a gente dourar a pílula, ou tentar falar de uma forma mais amena. Nós estamos falando da fome, Nós estamos falando de pessoas que nesse exato momento, enquanto nós estamos aqui gravando, vocês estão ouvindo, podem estar indo dormir passando fome. Esta é a realidade de milhares de brasileiros hoje. E infelizmente essa tragédia só tende a aumentar. O número de pessoas passando fome vem aumentando muito. E é algo que eu também critico, assim, sempre na mídia, é essa forma de tentar passar pano, de minimizar o problema, de se utilizar de eufemismos, de termos bonitos, para minimizar o impacto daquilo que é extremamente trágico. Essa própria matéria, e assim como muitas outras que eu já vi, tratam o assunto de uma forma tentando parecer menos grave, que as pessoas estão em situação de insegurança alimentar. Ora, o que é insegurança alimentar? As pessoas estão passando fome. Vamos deixar de lado esse jogo de palavras, essa coisa bonitinha para tentar disfarçar a tragédia, a desgraça pelo qual a sociedade brasileira está passando. Parte da sociedade brasileira está passando. E como sempre, os que mais sofrem são os que menos têm. Esse é um assunto extremamente complicado. É algo que para mim comove bastante. É inadmissível você pensar que em pleno século XXI, com todo o avanço tecnológico, com todos os recursos, com todas as riquezas que o mundo produz, existam pessoas que passem e que morram de fome. Isso é algo que não cabe na minha cabeça, isso é algo que não... Por mais que se tente achar explicações, para mim isso é algo injustificável e isso é algo imperdoável. E isso é algo que pesa nas costas de todo mundo, na minha, na sua e na de todo mundo. É óbvio que a responsabilidade maior é dos governantes. Mas eu acho que nós também, enquanto sociedade civil, não nos organizamos o suficiente para tentar mudar essa situação, e eu já vou falar do porquê dessa fala, e porquê que eu cheguei a esse ponto.
Eu não sei quanto a vocês, mas assim, para mim é extremamente complicado pensar que assim, você, graças a Deus, acho que assim, né, parte dos que estão me ouvindo aqui, né, acredito que tem uma situação de conseguir se alimentar pelo menos 3 a 4 vezes por dia, né, de não saber o que é dormir sem ter se alimentado, né, sem nunca ter passado por necessidades extremas. Então é muito difícil quando você não viveu essa situação, você se colocar na pele do outro e imaginar o que o outro está sentindo. Né? Quando eu falo em passar fome, eu não estou falando de passar fome de regime, não. Né? Eu não estou falando em passar fome porque, sei lá, você foi pro barzinho e esqueceu a carteira em casa e teve que pedir para alguém te comprar alguma coisa. Né? Não é nesse sentido, é no sentido de passar fome, de não ter R$ 1 na carteira para comer o mínimo necessário para sobreviver. Essa é uma condição que a sociedade jamais deveria aceitar. Sabe? E isso é de uma desumanidade. Eu não sei se existe crime social maior, né, do que nós convivermos no mesmo mundo onde se joga tanta comida fora e ao mesmo tempo tantas pessoas morrem de fome. Sabe? Esse é um dos paradoxos, das coisas mais difíceis de se entender e de se aceitar também. Aliás, eu acho que a gente não tem que aceitar isso. Eu acho que nós nos indignamos pouco com essa situação. Eu acho que a nossa revolta tinha que ser muito maior. Porque, de novo, é inadmissível você pensar que nesse momento um ser humano, um semelhante seu, não tem o que comer, passa fome, e a fome dói. Tá? Então é algo extremamente complexo. Né? E por que eu, né, resolvi falar disso hoje, embora seja um tema que me deixa bastante emocionado, e que às vezes é até difícil de falar. Porque nós estamos à beira do caos absoluto. Nós estamos chegando numa situação insustentável. Nós temos um caos social se instalando e os nossos governantes brincando com a sociedade. Os nossos governantes, e aí eu incluo presidente, governador, prefeitos, deputados, senadores, na sua grande maioria, fazendo pouco caso e brincando com a vida das pessoas. Nós temos um demônio chamado Paulo Guedes, na minha opinião, a pessoa mais odienta desse governo, o ser humano, a mente mais maléfica que existe nesse governo, para mim tem nome e se chama Paulo Guedes. Aquele ser ceboso, aquela alma odienta, aquele ser desprezível, que só pensa no mercado financeiro. As pessoas estão passando fome e esse demônio está preocupado com o mercado financeiro. A prova disso é que, diante dessa situação caótica, esse ser das trevas tenta atrelar, tenta fazer a conexão entre essa PEC emergencial e mais uma infinidade de perdas e direitos sociais ao cidadão. Tudo isso em nome do equilíbrio fiscal. Tudo isso em nome de pagar uma dívida pública que a gente bem sabe que não existe. Uma dívida pública que nunca passou por uma auditoria séria e que já foi desmascarada inúmeras vezes por pessoas altamente competentes e que sabem o que estão falando. Dívida pública nada mais é do que a gente continuar engordando o bolso de banqueiro e do mercado financeiro. Engordando o bolso deles, tirando as migalhas que a sociedade tem para comer. Então, ao passo que a gente tem hoje pessoas indo dormir com fome, crianças, adultos, velhos, indo dormir com fome, o pouco dinheiro que deveria ser destinado a essas pessoas está na conta, né, do mercado financeiro e dos grandes, das mega corporações e dos banqueiros, né, que tem uma fome de dinheiro que nunca vai ser saciada, nunca será suficiente. Nunca nada vai estar bom para esse povo.
E é em nome de se equilibrar essa dívida pública, que se mascara com 1000 subterfúgios para tentar parecer algo válido e que é algo que de fato nós temos que nos preocupar, nós temos que nos preocupar com porcaria nenhuma dessa farsa dessa dívida pública. O que nós temos que nos preocupar é com quem passa fome, é com quem está morando embaixo de ponte, e que, diga-se de passagem, até isso está difícil, porque não fosse a atitude do padre Júlio Lancelotti, nem embaixo da ponte hoje essas pessoas estariam. Porque a sociedade higienista, a política higienista, a necropolítica no qual nós estamos inseridos, mandou instalar objetos de concreto embaixo da ponte para que essas pessoas não tivessem mais onde deitar. Então não basta matar de fome, também não tem que deixar onde dormir. O sonho desse povo é o que nós falamos há muito tempo, é a política de extermínio, é matar todos os pobres, né? Se eles pudessem, não tenham dúvida disso, nós teríamos hoje, século XXI, campos de concentração e de extermínio de pobre. Todo esse povo em situação de insegurança alimentar, ou os moradores de rua, iriam para campos de concentração e iriam ser exterminados. Não é porque é isso que esse governo voltado à morte que nós temos, né, gostaria de fazer. Então, esse vídeo de hoje está carregado de uma carga sentimental, está carregado de compaixão por essas pessoas, mas também de muita indignação, de muita revolta, sabe? De um sentimento de não me conseguir me conter diante dessa situação e do que dá vontade de fazer. Sabe? Quando você pensa que para dar, né, se faz uma chantagem, que para voltar a dar 250, 300 reais para essas famílias que hoje passam fome, né, para dar dinheiro para banqueiro, para dar dinheiro para o mercado financeiro, você quer, o que Paulo Guedes quer? Desvincular os recursos públicos de investimento na área de saúde, educação e todas as poucas garantias sociais que ainda restam da nossa Constituição Federal. É isso que ele quer, é disso que se trata a PEC 186, que é PEC emergencial, mas eu chamo hoje de PEC da morte, né? Porque a única emergência que existe aí é a fome. É uma falta de vergonha, é um descalabro, é um assinte com o povo brasileiro você vincular votações de emergência que vão socorrer e dar mais dinheiro para o mercado financeiro quando você tem pessoas passando fome. Isso demonstra, né, é importante deixar isso registrado aqui também, o nível do nosso Congresso, o nível do nosso Senado. As pessoas que nós, com o nosso voto, elegemos para estarem lá hoje. Nós elegemos para tomar conta do povo brasileiro pessoas que são inimigas do povo brasileiro. Você tem ali poucos sobreviventes da esquerda que continuam lutando por direitos sociais e continuam brigando contra esse absurdo. Mas nós somos minoria. E muito provavelmente, muito possivelmente, essa PEC vai ser aprovada. Porque o mercado se incomodou e se alvoroçou com a possibilidade do pobre ter o que comer. Incomoda ao mercado saber que um pouquinho da fatia de dinheiro que ele tem vai para a mão das pessoas que precisam comer para continuar vivendo. O mercado acha isso um absurdo. Não pode. Vai desequilibrar as contas públicas. Dane-se essa merda de contas públicas. O que é mais importante nessa? Cadê o sentimento de humanidade da nossa sociedade? Sabe, hoje acho que assim, o apelo já não é mais nem político, é humano. Se você tem um pingo de dignidade, de vergonha na cara, se você tem um mínimo ainda de sentimento humano dentro desse coração, reaja contra esse absurdo. Sabe, se você tem ainda um pouco de esperança, de sentimento humano dentro de você, faça alguma coisa. Pressione um deputado, pressione um senador e lute contra esse absurdo.
sinceramente, não sei como tratar isso de outra forma. Não sei como usar meias palavras e tentar fazer disso uma discussão um pouco menos pesada. Não dá, eu não consigo. Sabe? É algo que hoje, assim, me destruiu um pouco por dentro. Não que isso seja novidade, não que isso só aconteça agora, né? Mas nós chegamos a sair do mapa da fome e hoje mergulhamos de cabeça, né? Hoje voltamos para o mapa da fome e a situação vai piorar muito a partir do momento que esses recursos e investimentos mínimos sejam desvinculados, porque de acordo com o que se propõe nessa PEC, só vai haver de investimento em saúde, educação, segurança, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência, se houver equilíbrio fiscal. Ou seja, depois que nós pagarmos os bancos, o sistema financeiro, o grande capital, se sobrar alguma coisa, a gente investe. Se não sobrar, não tem problema. O importante é continuar mantendo a fortuna de meia dúzia de famílias, né, do grande capital. É isso que é a PEC 186, em resumo. Não dá para ficar calado diante disso. Não dá para fazer de conta que isso é normal. Não dá para ser indiferente. Eu, pelo menos, não consigo. Então, essa é a nossa conversa. Esse é o caos que nós estamos vivendo. Nós estamos chegando, e hoje acho que foi o segundo dia com o maior número de mortos desde o início da pandemia. Todos os especialistas estão falando a mesma coisa. Em 2 a 3 semanas, o país vai colapsar. Não vai ser mais Manaus, não vai ser mais, né, pequenas cidades no interior que vão... O país vai entrar em colapso. Isso não é dito por mim, isso é dito por especialistas. Essa não é minha praia. Eu estou repetindo aqui falas de pessoas que eu respeito porque estão ao lado da ciência. Da ciência de verdade. Não da ciência igual esse palhaço desse governador de São Paulo faz, que decreta lockdown das 23 às 5 da manhã. Vá pro inferno com essa merda de lockdown. Isso vai resolver o quê? Isso é jogo político. Isso é um escárnio. Isso é zombar da cara de uma sociedade que já está agonizando. Mas a desgraça maior ainda está por vir. Né? Porque se essa PEC for aprovada, os recursos e investimentos na saúde vão despencar. Não vai mais haver a obrigatoriedade do Estado de investir na saúde, na educação. Imaginem essa situação que nós estamos vivendo de pandemia sem o SUS. O SUS, já, com os poucos recursos que tem, já é sucateado, mas ainda assim consegue resolver, consegue dar conta. Imagina agora toda essa situação com o SUS ainda mais quebrado, ainda mais sucateado, com ainda menos pessoas e menos recursos. É ou não é um governo de morte? É ou não é a necropolítica? É ou não é um plano de extermínio? Nós não temos governo, nós temos um genocida. A gente já fala isso há muito tempo. E as ações só estão comprovando aquilo que nós falamos. Nós estamos nas mãos de um genocida, de um psicopata genocida. E que o único objetivo dele é exterminar o maior número de pessoas. Se a pessoa não morrer de fome, não morrer de Covid, ela vai morrer de alguma outra coisa. Mas o importante é que ela morra. O importante é que padeça. Então, meus caros, acho que hoje, na verdade, foi mais um desabafo. Né? É algo que eu também precisava compartilhar e eu espero que vocês, sabe, cada um aí a sua maneira, mas que inicie um movimento, porque chega, não dá. Né? Quando eu falo que nós, enquanto sociedade, temos parcela de culpa em relação ao que acontece, eu me refiro a isso, ao nosso silêncio, à nossa conivência. Nós tínhamos que fazer da vida dessas pessoas um inferno. Pessoas como esses políticos, como esse demônio desse Paulo Guedes e tantos outros,
né, do grande capital que fazem essa manipulação, esse jogo sujo, essas pessoas tinham que ter a vida transformada num inferno. E nós teríamos que ser esse demônio. Sabe? Nós é que tínhamos que estar lá fazendo da vida dessas pessoas um sofrimento, mas não. Nós também nos acovardamos, nós também nos calamos. E quem cala é conivente. Então, o apelo é esse: cada um à sua maneira, diante daquilo que você consegue fazer, reaja. Lute. Né? Agradeça pelo que você tem, se você hoje se alimentou e não vai dormir com fome. Mas lembre-se que milhares de outros brasileiros, nesse exato momento, estão com a barriga vazia e não têm o que comer. Peço desculpas aí pelo conteúdo pesado, sim, desse vídeo, eu sei que foi, mas tem horas que não dá para ser muito diferente, né? A gente tenta levar a coisa de uma outra forma, mas a situação que nós estamos vivendo, não dá para não se indignar, né? Não dá para não nos abalar, né? E isso é algo que nos destrói um pouco a cada dia, ao menos aqueles que ainda têm um resquício de humanidade e de amor pelo próximo. Se você gostou desse vídeo, compartilha, é uma forma da gente começar a tentar conscientizar as pessoas, né? Curte, compartilha, se inscreve, né? Para que você possa também receber novas notificações. Então, essa é a nossa conversa de hoje, muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.